Salve, galera do Primeiro Médio, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo tranquilo? Semana corrida aí com fechamento de avaliativas. Lembrando que vocês têm que me entregar as avaliativas, as datas estão liberadas lá para o mês de setembro, tá? Já está anexado lá. É só você dar aquela corrida lá e procurar permissão, qualquer coisa na aula de Zoom. Nós conversamos um pouco mais sobre essa característica aí da da entrega das avaliativas, ok? Até sexta-feira eu estou recebendo, depois disso não recebo mais, ok? Bom, voltando a falar um pouquinho sobre reprodução, eu vou trabalhar com vocês ciclos reprodutivos no primeiro momento e depois volto para a produção de gametas masculinos e femininos, que são a característica da gametogênese, que é a ovulogênese para o óvulo, e a espermatogênese para a mulher, tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês, vamos lá, pegar aqui a apresentação de ciclos reprodutivos, deixa eu ver se abre, vamos ver se ela não me dá BO, abriu, espero que todos estejam vendo. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a reprodução das espécies, porque é o ciclo, né? É aquilo que está relacionado um pouco mais sobre o assunto que a gente está falando, que é o processo de mitose e meiose, só que ele é associado à produção de estruturas, né? A produção de gametas, a reprodução sexuada e a assexuada. Lembrando que a reprodução sexuada é com fusão, né? Com fusão ou troca de material genético, que aumenta a variabilidade genética, e isso é um fator extremamente positivo, enquanto a reprodução assexuada é com baixa variabilidade genética. Como eu comentei com vocês, não se fala essa história de não tem. Tem sim, tá? Então há uma pequena variabilidade genética, ela é bem pequena, de fato, isso não se nega, tá? Há uma pequena variabilidade, porque pode acontecer pequenas mutações durante o processo de duplicação do material genético que nós estudamos em mitose e meiose, tá? Então a primeira reprodução agâmica, que a gente fala, ou assexuada, não há troca de material, né? Mas é muito comum em organismos unicelulares, como a divisão binária ou fissão binária, como é o caso do Paramecium caudatum, que é um protozoário. Então aqui eu tenho uma célula, é um organismo unicelular, ele sofre estrangulamento, alguns autores também chamam de estrangulamento, produzindo dois indivíduos, tá? Lembrando que o paramécio, no caso desse protozoário especificamente, ele é formado por dois núcleos, um macronúcleo, que a gente chama de metabólico, e um micronúcleo, que a gente chama de gamético ou reprodutivo. Percebam que os dois sofrem processo de divisão, tá? Então, há duplicação dos dois núcleos, formando dois novos paramécios, tá? Brotamento também é um processo assexuado, tá? Que o organismo adulto, ele acaba gerando um broto ou gema, alguns autores também falam em gemulação, e a partir daí ele pode formar uma nova colônia ou ele pode se manter unido a esse indivíduo, tá? Do qual ele saiu. Como é o caso dos hidrozoários, né? Que é a hidra, tá? E os antozoários, que são os corais. O processo de esporulação, que é realizado principalmente por samambaias, que são pteridófitas. Isso também é feito por briófitas, que são os musgos, tá? Fungos também esporulam, tá? E os fungos podem esporular de duas formas, tá? Então, eles podem gerar esporos por meiose, através da formação dos chamados corpos de frutificação, ou através da produção de hifas, né, que são prolongamentos, tá, do material espórico dos fungos, tá? Esquizogonia, ocorrem divisões celulares, né, várias divisões celulares seguidas de divisões citoplasmáticas, como é o caso do Plasmodium, tá? O Plasmodium falciparum, o Plasmodium malari, tá? O Plasmodium vivax, que são os causadores da malária, tá? Que é uma doença muito comum na região norte e nordeste do Brasil. No caso da esquizogonia, o que acontece? Eu tenho, como eles são esporozoários, né, eles são organismos que formam corpos cilíndricos,
eles rapidamente se multiplicam, tá? E aí só contando um pouco da história da doença, eles rapidamente se multiplicam e estouram as células do sangue, causando o que a gente chama de febre terçã, né? Que é um período de intervalo de 3 dias entre febres sucessivas, tá? Fragmentação é o que acontece, por exemplo, com a planária, e aí aqueles meus lindos que gostam da minha planariazinha, né? O meu plateuminto favorito, que é o caso da planária, sofre lá um estrangulamento ou uma fragmentação, uma perda de um pedaço, e aí ela é capaz de renovar esse pedaço, tá? Então é também uma característica bastante importante. Assim como os equinodermos, que são as estrelas do mar, que sofrem fragmentação, pode ser, por exemplo, por batimento ondulatório. O que significa isso, Pro? O batimento ondulatório é quando eventualmente uma estrela do mar é jogada contra as pedras e ela acaba se arrebentando inteira. E aí, ao se arrebentar inteira, ela acaba se quebrando e, através da fragmentação e da regeneração, ela consegue produzir novas estrelas do mar. Aí você pode falar assim, então é vantagem, vamos picotar a estrela do mar. Precisa tomar cuidado porque ela pode acabar se machucando e, de certa forma, ela acaba perdendo essa capacidade. Tá? Igual o nosso fígado. O nosso fígado, ele consegue se regenerar. Porém, todavia, contudo, você pode ter muitos fragmentos, muitos machucados, e aí o nosso fígado não tem a capacidade de se regenerar. Então precisa tomar muito cuidado com esse negócio de fragmentar. Vamos quebrar as estrelas do mar em vários pedacinhos e vamos resolver o problema. Tá? Isso é mais comum, essa fragmentação, ela é mais comum baseado, ela é mais comum em, como que eu vou lembrar, inferno? Em esponjas. Ela é mais comum, essa fragmentação é esponja. Eu tenho um vídeo muito legal em algum dos meus DVDs aí, da minha DVD-teca, que já é antigona, que mostra você colocar um pedaço de um porífero num liquidificador, cara. É sensacional essa história. E aí ele vai, incrivelmente, você bate ele no liquidificador, você pensa, matei a esponja, né? Aí você pega, tira do liquidificador, pega uma amostra, coloca no microscópio e deixa gravando. E aí você vai ver que as células, elas estão separadas e por algum motivo elas voltam ao normal, elas acabam se reagrupando, produzindo novas esponjas. É um negócio assim surreal. Já dentro da reprodução sexuada ou gâmica, né, há troca de material genético ou fusão de gametas, tá? Então, quando duas células haploides se unem para formar um ovo zigoto ou uma célula-ovo, beleza? E aí nós temos aqueles que são anisogâmicos, que os gametas são móveis, tá? O feminino é bem maior que o masculino. Os isogâmicos, que os gametas móveis com o mesmo tamanho, forma e comportamento. E a oogâmica, um dos gametas é grande e imóvel e o outro é pequeno e imóvel, tá? Então aqui a gente tem algumas características do tipo de gameta, tá? Então, anisogâmica, gametas móveis, feminino maior que o masculino, mas os dois se movimentam. Isogâmica, os dois são móveis, com o mesmo tamanho, forma e comportamento. E oogâmica, um dos gametas é grande e imóvel, tá? E o outro é pequeno e imóvel, ok? Então, os organismos que realizam reprodução sexuada podem ser classificados como monóicos ou hermafroditas. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, porque nós tivemos essa discussão também em outro vídeo. E dioicos, que produzem gametas masculinos ou femininos, tá? Ou sexos separados, como a gente pode falar. Lembrando que nós temos hermafroditas verdadeiros e hermafroditas cruzados, tá? E nós temos alguns tipos de reprodução sexuada. Olha que legal. Na partenogênese, o mais normal ocorre com as abelhas. Então, o que acontece? A abelha rainha, né, o que ela faz? Ela desenvolve a partir de um óvulo não fecundado. Então, ela produz o zangão.
E o zangão vai produzir gametas haploides por mitoses, tá? Cruza com a fêmea para produzir as operárias, tá? E observando, você percebe que a rainha é muito grande, ela é 10 vezes, né, em média, né, com abdômen e tudo, maior que tanto que a operária quanto o zangão. Ela é gigante, né? Então ela quando está reprodutiva, aqui ela está normal. Mas a rainha quando está grávida, ela é 10 vezes maior que os outros da sua colônia, tá? Da sua sociedade. E nós temos aí a partenocarpia na banana, tá? Que também é um óvulo não fecundado que acaba se desenvolvendo formando a banana que você come. Já na pedogênese, é um tipo especial de partenogênese, onde há o desenvolvimento de óvulos em um indivíduo ainda em fase larval, tá? Sem que ocorra a fecundação. Então, há o desenvolvimento de óvulos em um indivíduo ainda em fase larval. É chamada de pedogênese. E a neotenia, que ocorre a formação de gametas por meiose ainda no estágio larval, como é o caso das salamandras, tá? Porém, elas apresentam gônadas maduras, ok? Então, eles têm uma maturação sexual precoce, tá? E eles são um indivíduo jovem, ok? Vamos lá, entender um pouquinho mais sobre poliembrionia, que é a formação de vários embriões a partir de um só zigoto, como acontece com tatu, inseto e gêmeos univitelinos. Lembrando que gêmeos univitelinos, em genética, eles só formam ou meninas ou meninos. Já na poliovulação, a fêmea libera mais de um óvulo durante a ovulação e aí você pode formar irmãos diferentes. E aí, baseado nessa história, eu fui atrás dessa imagem, porque essa é uma imagem de duas crianças, uma negra e uma branca, e essa história ela aconteceu na Inglaterra, mas eu vou contar e ela é engraçada, porque eu não consigo parar para imaginar a situação. Uma mulher branca, casada com um cara branco, né? E aí a chance geneticamente de um cara branco, com uma mulher branca, ter um filho negro é muito baixa, porque a cor da pele branca ela é recessiva, ou seja, ela ocorre com menor frequência. Já a cor negra, a cor da pele escura, pigmentação da pele é dominante. Então, putz, já sabe o que aconteceu, né? Aí diz a história, eu não sei se é real, mas eu vou contar para vocês aqui para ilustrar um pouco dessa nossa conversa de aula. E aí, a mulher pegou, casada com um cara branco, tudo branco, filho, né? Aí ela transou com o cara numa noite e ela estava no período fértil. E aí ela estava no período fértil e normalmente a mulher no período fértil ela ovula um óvulo de cada ovário. E essa moça, azarada, posso dizer assim, ela ovulou dos 2 ovários. E aí ela ovulou dos 2 ovários e o marido transou com ela durante a noite, foi embora de manhã para trabalhar e veio o Ricardão negro, né, o famoso cara da piscina, e transou com ela. E ela estava fértil. E aí acabou que os 2 óvulos foram fecundados por espermatozoides de homens diferentes. Aí, a mulher ficou grávida, o maridão ficou mega feliz, tal, não sei o quê. Não sei se a história é real, mas é a história que me contaram, então tô só passando para vocês. E aí, tipo, quando nasceu, foi pra maternidade, a hora que o cara olhou, tinha uma criança negra e uma criança branca. Pô, como pode? Né? E aí, óbvio, o cara ficou desconfiado, fez teste de paternidade e descobriu que o filho não era dele, descobriu a traição, tipo, ele processou a mulher, diz que é uma história cabeluda lá no Reino Unido e diz que é do meio familiar lá, né, da rainha, etc, os parentes da rainha. Então, por isso que eu coloquei essa imagem aí para contar esse fato curioso. Bom, algumas características de alguns ciclos biológicos, né? A metagênese ou alternância de gerações, eu tenho 2 tipos de fases. Eu tenho uma fase sexuada, gamética, e tenho uma fase assexuada, espórica. Então, o que acontece na alternância de gerações, né? Ou metagênese? Meta de metade. Então, metade da vida é sexuada e a outra metade é assexuada. Então, no caso aqui de alguns perdão, de alguns quinidários, ele tem aqui a fase de pólipo, tá? Que a gente fala, que é uma fase de pólipo. E aí, por estrobilização, ele vai produzindo a fase medusoide. E a fase de medusa, né, ocorre a fecundação, libera uma larva chamada de plânula, fixa no substrato, forma o pólipo, que é fixo, tá? E aí esse pólipo, ele vai fazer
por estrobilização, ele vai produzindo novas medusas. Então, uma fase fixa ao substrato marinho, outra fase livre nadante. Conjugação. A conjugação é a troca de material genético entre indivíduos, embora não haja produção de gametas. Como eu falei para vocês do paramécio, o paramécio ele tem dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. E percebam que são os micronúcleos que se conjugam, tá? Então, dois paramécios se unem, eu vou só descrever aqui para vocês entenderem, tá? Os micronúcleos, dois paramécios se unem, seus micronúcleos sofrem meiose, porque eles são diploides, tá? E aí a degeneração do macronúcleo e de 3 micronúcleos. Então, você tem um micronúcleo restante, que ele se divide por mitose. A transferência é recíproca entre os dois, a fusão do micronúcleo original, tá? A separação dos parceiros ocorre em 3 divisões mitóticas consecutivas, resultando em 8 núcleos. 3 núcleos degeneram, 4 originam macronúcleos, 1 se divide mitoticamente, tá? E por final, a divisão dos paramécios, nova divisão mitótica e também dos micronúcleos. E aí uma nova divisão dos paramécios, cada conjugante originou 4 descendentes, tá? Então, de 2 eu formo 8 indivíduos no total, a partir de apenas de 2 micronúcleos, tá? Então, a conjugação é a fusão, ela ocorre em bactérias, ela ocorre em protozoários unicelulares, tá? Existe também em fungos, e a gente chama de cariogamia, que é um tipo de conjugação, tá? Tipos de ciclos. Haplobionte, que a geração adulta é haploide. Então, ocorre em algas unicelulares, principalmente feofícias, clorofícias, euglenofícias e pirrofícias, tá? Então, eu tenho um indivíduo adulto N, faz mitose, produz gameta, que produz o zigoto. Então, essa diferença é importante que vocês saibam. Ciclodiplobionte, onde a geração adulta é diploide e produz gameta por meiose. É o nosso caso, tá? Mamíferos e algumas algas, ok? E o ciclo mais conhecido, que é o ciclo haplodiplobionte. O ciclo haplodiplobionte, ele é um pouco diferente porque ele tem uma fase espórica, que faz meiose, e uma fase gamética, que faz mitose. Então, aqui você tem o esporófito, que produz esporo, e o gametófito, que produz gameta, tá? Então, ocorre em vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, os 4 grupos, tá? Dentro do reino plantae ou plantê, os 4 filos, briófita, briofita, pteridofita, gimnosperma e angiosperma. Algumas algas, principalmente algas rodofícias, tá? Algumas algas clorofícias, pluricelulares, e alguns fungos, como é o caso, por exemplo, do champignon, tá? E de cogumelos alucinógenos, por exemplo, que também tem essa fase. Só toma cuidado para você não confundir, né? Fito, em latim, é planta, é PHYTO, né? PHYTO, fitus, tá? Fitus, em latim, significa planta, mas aqui a gente tem algas e fungos, tá? Mas estrutura espórica, eu falo espórico, não falo esporos, é esporófito. Então, o zigoto, ele forma uma fase espórica que produz esporo e uma fase gamética que produz gameta, tá? Eu tenho esse hábito porque como não é só planta que desenvolve essa ideia, né, desse processo, eu prefiro ser um pouco mais comedido na minha informação, ok? Beleza nessa primeira parte? Ok, então agora a gente volta para a apostila para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre a espermatogênese humana, ou seja, a produção de gametas masculinos e gametas femininos, tá? Então vamos começar pela espermatogênese, tá? A espermatogênese humana, eu começo com uma célula percursora. Essa célula percursora, tá? Ela é chamada de espermatogônia, tá? Então, o espermatozoide final, ele vai para o terço final, tá? Da região do chamado lúmen, que é o espaço que existe aqui dentro do nosso testículo. E ele sofre maturação dentro do epidídimo, só para completar. Então, a espermatogônia, que é a célula percursora, tá? Ela vai sofrer uma mitose, então ela sofre primariamente uma mitose,
tá? E gera o que a gente chama de espermatócito primário. Esse espermatócito primário é que vai fazer a meiose. Então, 2 espermatócitos primários fazem meiose, tá? E aí eles vão produzir 4 espermatozoides, tá? Que quando não estão maduros são chamados de espermátides. Então, uma espermatogônia produz 4 espermatozoides. Tudo bem? Então, não esquece disso. Uma espermatogônia forma 4 espermatozoides. Então, eu parto de uma percursora, tá? De uma espermatogônia percursora, ela sofre uma mitose inicial e depois sofre um processo de meiose. Então, ela passa por esse processo meiótico para produzir o espermatozoide maduro. Tá? Os homens começam a produzir o espermatozoide a partir dos 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Tá? Então, vamos lá. Só para você lembrar, dentro da meiose, tá? Que a gente tem. Então, você tem a espermatogônia, que é diploide. Então, começa já diferente, porque o espermatozoide é haploide. Tá? Aí ela forma o espermatócito 1, que a gente chama de espermatócito primário. Esse espermatócito primário, ele cresce. Então, ele sofre um aumento de volume. Ok? E aí, os cromossomos, eles começam o seu processo de condensação e ocorre a primeira fase da meiose, que a gente chama de meiose 1, tá? Formaram-se a meiose 1 e, por final, ocorre a meiose 2, que vai formar o espermatozoide. Então, se o cara perguntar quantas espermátides formam qual o número, quantos espermatozoides uma espermátide forma? 1. Quantas espermatogônias, quantos espermatozoides são formados a partir de uma espermatogônia primária? 4. Ok? E você vai entender por que o Pro está falando isso. Porque nas mulheres, como sempre, ocorre de maneira diferente. Tá? Então, a proliferação ocorre na fase intrauterina, tá? Dentro do útero e prolonga-se por praticamente toda a vida. O homem produz espermatozoides até a hora da morte. Tá? Então, essas espermatogônias iniciais, elas não têm essa diferenciação, elas também são chamadas de células primordiais, tá? E se convertem em espermatogônias. Normalmente eu chamo de células percursoras, tá? E elas são diploides. Lembrando que o espermatozoide, ele é haploide, ok? Então, você tem proliferação, crescimento e maturação, ok? E a espermiogênese, que é o processo de diferenciação sem divisão celular. O que é a espermiogênese, galera? É a perda de parte do citoplasma, migração das mitocôndrias para a base da célula, que acaba desenvolvendo uma cauda, e aí forma o flagelo, tá? Então, essa é uma característica importante. Então, nessa espermiogênese, a vesícula do complexo de Golgi, elas se fundem, formando uma bolsa que a gente chama de acrossomo. Os centríolos migram para a região posterior do núcleo, né? E lá dá origem ao flagelo, a estrutura responsável pela locomoção do espermatozoide, tá? E as mitocôndrias, que são de peça, né? As mitocôndrias da peça intermediária produzem ATP, fonte de energia para a locomoção. Então, elas ficam na base, tá? Entre a cabeça do espermatozoide e o início do flagelo, ok? Então, só para vocês perceberem aqui, ó. Então, aqui eu tenho a peça, tá? Onde estão presentes as mitocôndrias e aqui o flagelo. Ok? Então, esse é o processo de espermiogênese, que é a produção do espermatozoide. Vamos à parte feminina. Galera, a parte feminina é a coisa mais bonita que eu já vi, tá? Por quê? Porque a mulher, para cada ovócito, tá? Ou para cada célula percursora ou primordial sexual, ela vai originar de maneira categórica apenas um óvulo. Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro para vocês. Enquanto uma espermatogônia forma 4 espermatozoides, tá? Na ovulogênese, cada ovogônia vai produzir apenas um óvulo, tá? Então, como acontece na mulher? Você tem a formação de uma célula percursora, tá?
E essa célula precursora, ela vai sofrer o mesmo processo do espermatozoide. Ela vai sofrer uma divisão celular primária e aí ela vai sofrer uma meiose. Quando ela sofre uma meiose, ela vai formar 4 células. E aí você vai ter 4 ovócitos, tá? 4 ovócitos, esses 4 ovócitos, eles vão produzir 4 ovócitos, eles vão produzir uma célula madura. As outras 3, elas vão ficar o que a gente chama de degeneradas, tá? O que a gente chama de corpúsculos polares. Alguns autores chamam de corpúsculos polares, ok? E aí, o que acontece? Durante o processo de ovulação, esse folículo primário, esse ovócito primário, né? Ele sofre uma maturação e a presença de uma presença específica, tá? E uma presença específica de LH e FSH, ok? LH e FSH, LH e FSH são 2 hormônios, tá? São 2 hormônios. E esses 2 hormônios, eles estão relacionados à produção de progesterona e estrogênio, tá? Então, isso é uma característica, tá? Então, essa é uma diferença bastante importante para um e para outro, tá? Então, só lembrando que o LH desencadeia a produção de estrogênio e o FSH induz a produção de progesterona, ok? Então, eu tenho ovogônia, divisão, e aí, se vocês quiserem, a gente vai aqui, ó, para ficar mais claro para vocês. Então, observe a imagem para ver se você consegue entender o que acontece efetivamente e qual a diferença para, no caso do homem, tá? Então percebam, galera, ó, eu tenho uma ovogônia, ela tem o crescimento, o mesmo processo, tá? Da ovulogênese, ovogênese, ovulogênese e a espermatogênese, tá? Então você tem aqui o crescimento, primeira divisão, meiose 1, formam 2 células. Percebam, galera, que eu tenho um ovócito 2, tá? Já completamente diferente do primeiro corpúsculo polar, tá? Então, olha a diferença de tamanho. Então, ocorre aí uma segmentação, e se você perceber, ela é heterogâmica, né? Heterogamética. Então, os gametas não têm o mesmo tamanho, ok? E aí, o que acontece? Ocorre aqui a segunda fase da meiose, que é igual à da mitose, ocorre a divisão, e aí você percebe que formam 3 corpúsculos. Esses 3 corpúsculos, eles vão sofrer o que a gente chama de apoptose, que eles vão ser degenerados, tá? Pode acontecer, galera, disso, no caso das meninas, me corrijam se eu estiver errado na aula de Zoom, pode acontecer disso gerar uma resposta imune do seu corpo feminino e aí formarem pequenos cistos que ocorrem dentro do óvulo, dentro do ovário, tá? Então, a chamada policistite ovariana, ela vem desse processo, ok? E aí o óvulo, tá? Que é o ovócito 2, o óvulo ele só fica maduro quando ele é lançado para fora. Tá vendo aqui, ó? O ovócito secundário, ele é lançado, tá? Aqui na tuba uterina, ele sai do ovário e é lançado na tuba uterina. E aí, quando ele tem, né, o ovócito secundário é liberado, eu tenho aí, por consequência, depois a sua maturação e formação do óvulo na terça parte final, tá? Na terça parte final da tuba uterina, que já é quase caindo para dentro do útero, tá? Então é assim que funciona o processo de crescimento e maturação e formação dos óvulos, tá? No caso aqui, só para mostrar para vocês o que acontece, tá, galera? É uma coisa muito comum. Existe uma camada que envolve, tá? Só para deixar claro, existe uma camada que envolve o óvulo, chamada de zona pelúcida, tá? Quem rompe isso é o acrossomo, tá? Então o acrossomo ele arrebenta, tá? Então é a primeira coisa, ele arrebenta, o espermatozoide fica batendo, ele arrebenta, tá? E ao arrebentar, ele acaba conseguindo penetrar com o corpo, tá? E aí ele deixa
a peça e a cauda para fora, tá? E aí, aqui dentro só vai ter mitocôndria feminina, mitocôndria masculina não entra, tá? Então, ocorre essa fecundação. Ocorreu a fecundação, a zona pelúcida endurece, ok? A zona pelúcida endurece, impedindo que outros espermatozoides tenham acesso, tá? Então, ela causa um endurecimento. Beleza? Uma das formas, lógico, que a gente tem de reprodução natural é ato sexual, sexo lá, bonitinho, a vida segue. E a outra é para aquelas pessoas que apresentam algumas dificuldades, como, por exemplo, protusão uterina. O útero, ele se você fechar a sua mão de frente, o útero ele é mais ou menos curvadinho. Então, ele forma como se fosse um escorregador, tá? Então, ele tem um formato de escorregador, assim, na sua base, tá? Na sua região ventral. Tá? E aí é aqui que vai acontecer o descanso do ovo zigoto. Agora, tem mulheres que têm o útero voltado para mais perpendicular. Isso, com o peso da placenta, acaba causando abortos naturais. Então, mulheres que têm essas dificuldades, esterilidade, óvulos que não maturam corretamente, espermatozoides que não são ok, eles são utilizados a que a gente chama de reprodução assistida ou fertilização in vitro ou bebês de proveta, tá? Nós temos aí um problema bem sério, né? Que é de um médico safado, né? Porque na minha cabeça é um médico safado, que é o Dr. Abdel Nassif. Ele está preso, né? Porque ele fazia reprodução assistida, inclusive fez reprodução assistida de milhares de mulheres famosas, e ele foi acusado e comprovadamente de estuprar essas mulheres antes do processo de fertilização, tá? Então foi um escândalo, deu muito problema, ele está preso, vai e volta da cadeia, porque está velho já, né? Mas ele foi condenado a 170 anos de cadeia, mas é 30 anos só que ele vai cumprir, tá? Então aqui mostra como ocorre a injeção, tá? Da estrutura espermática dentro do óvulo feminino. Eu já assisti ao vivo uma fertilização em laboratório, dentro de um laboratório, e não vou mentir para vocês que é um negócio muito lindo. Você fala, nossa, como a medicina é um negócio fantástico, né? Então ele fala, né, o que tem motivado esse cenário do aumento da reprodução assistida? Em primeiro lugar, representa a possibilidade de uma gravidez para pessoas com infertilidade ou dificuldade de gestacionar. E na última década, os casais têm tido filhos mais tardiamente, né? Eu não posso falar isso porque eu acho que estou dentro da média, né? Eu tive minha filha com... Minha filha nasceu, eu tinha 27 anos, né? Minha filha nasceu em 2007. Quando a Malu nasceu, eu tinha 26, porque ela nasceu 30 de julho. E aí eu fiz aniversário 2 de agosto, então 3 dias depois, o meu presente ele veio mais cedo. Era para ela ter nascido no dia do meu aniversário, aí ninguém ia aguentar, né? Duas pessoas, né? O pai e a filha fazendo aniversário no mesmo dia, não ia dar certo. Então a Malu resolveu se adiantar e nasceu no dia 30 de julho, tá? Então, após os 40, eu já vou explicar para as meninas por que isso. Percebam que na ovogênese ou na ovulogênese, a mulher já nasce com as células primordiais. Então, quando ela começa a ovular, uma mulher de 40 anos, quando ovula, ela ovula uma célula primordial de 40 anos. O homem começa a produzir aos 7 e não para mais. A mulher não, já tem as células primordiais. E aí, essas células mais velhas, como toda a fábrica e todo carro mais velho, ele tende a dar mais problemas. Então, isso é um fator determinante para a fertilização in vitro, né? Por quê? Mulheres que casam mais tardiamente ou desejam ter filhos mais tardiamente, ou mulheres solteiras que não querem ter marido, e eu acho isso perfeitamente normal, querem a ideia de ter um filho só para ela, de ter o convívio de uma gestação, tal. Meu, beleza. Entendeu? Então tem vários fatores que estão associados à fertilização in vitro, tá? E aí fala, porque em teoria, com o avanço da idade, as dificuldades na reprodução afetam as mulheres. Então, só colocando que elas apresentam um número reduzido de gametas produzidos desde a infância. Com o passar dos anos, os óvulos eles vão amadurecendo e sendo expelidos nos ciclos regulares. Com o avanço da idade, esses óvulos vão envelhecendo e a qualidade deles diminuindo.
tá? Então, só para reforçar o que eu falei. Além disso, os órgãos responsáveis pela reprodução, que são o útero e o ovário, também são afetados pela idade da mulher. Também há variação nos ciclos ovulatórios e ciclos hormonais, e isso também é uma interferência importante no processo de reprodução. Por isso, a fertilização in vitro ela vem para diminuir um pouco, né, e aumentar as chances das mulheres poderem engravidar, beleza? Então, sempre atividades, o primeiro exercício da atividade, ele vem com um resumo geral, espermiogênese, fase de crescimento, ovário, crossoma, ovócito e corpúsculo polar, né? Então, a espermiogênese é a diferenciação celular das espermátides que se transformam em espermatozoides, tá? Fase de crescimento é o período da ovogênese em que a ovogônia se transforma em ovócito primário, que também pode servir para o homem, tá? Ovário é a estrutura reprodutiva feminina, tá? A estrutura onde vai descansar o óvulo fecundado, ok? A crossoma é uma bolsa de enzimas digestivas que tem por função romper a zona pelúcida que envolve o óvulo, tá? O ovócito, ele é a célula de linhagem do ovário, e o corpúsculo polar é uma das células de divisão, né, que se forma a partir da meiose. Tá? Então, aí, um formato geral de exercício. Tá? Na gametogênese humana, né, os espermatócitos e ovócitos secundários formados ao final da primeira fase da divisão têm quantidade de DNA igual à das espermatogônias e ovogônias. Tá? Então, não esquece disso. Espermatócitos e ovócitos secundários, tá? Formados no final da primeira divisão meiótica, têm a mesma quantidade, tá? Das espermatogônias e ovogônias, que são as células principais, primordiais, né? São células pregressas, aquelas que vêm primeiro. Cuidado com isso. Secundários, tá? Porque só depois que eles sofrem a maturação, ok? Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham entendido. A gente vai trabalhar com alguns exercícios desse na nossa aula. Eu vou trabalhar estritamente com exercícios nessa nossa aula de Zoom e aproveitar e já passar uma tarefinha para vocês aí também na nossa aula de Zoom, para vocês me entregarem para a próxima aula. Beleza? Galera, aquele mega beijo biológico para vocês. Boa semana e a gente se vê por aí. Beijão, gente!